Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando, estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom gente, então só para a gente não se perder, né? Estamos aqui no tema, né, da aula 2, soluções. Vimos aqui já o item 1, definição, item 2, classificação conforme estado físico, 3, classificação conforme a natureza do soluto. Estamos aqui no item 4, né, classificação conforme quantidade de soluto. Então, nós paramos aqui, ó, no item 4, classificação conforme a quantidade de soluto. Nós vimos que existem 4 tipos de soluções. Soluções insaturadas, onde não atingiu o grau de saturação. Solução saturada, onde atingiu o grau de saturação. Solução saturada com corpo de fundo é aquela onde atingiu o grau de saturação e a parte excedente formou corpo de fundo. E nós temos as soluções supersaturadas, soluções supersaturadas são aquelas em que o meu solvente conseguiu solubilizar uma quantidade maior do que ele é capaz de solubilizar, né? E aí o tio comentou com vocês que para eu preparar uma solução supersaturada, eu preciso prepará-la de uma forma muito especial, senão não acontece, né? Porque na medida que eu vou jogando o soluto no solvente, numa dada temperatura, quando ultrapassa a quantidade máxima que o solvente consegue dissolver, imediatamente já forma corpo de fundo. Então, o que é que eu faço para ir jogando o meu soluto no meu solvente de forma que não forme corpo de fundo e eu forme uma solução supersaturada, ou seja, uma solução capaz de dissolver mais soluto do que numa condição normal. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Para a gente conseguir entender como é que eu formo uma solução supersaturada, nós vamos lá para o item 5. Item 5. Solubilidade e curva de solubilidade. Vamos falar um pouquinho sobre a solubilidade e as tais curvas de solubilidade. Então vamos lá, item 5. Falar um pouquinho sobre a curva de solubilidade dos sais, que serão bem úteis daqui a pouquinho. Então tá aqui, ó, eu trouxe um exemplo. Essa daqui é a curva de solubilidade de um sal chamado nitrato de potássio, tá? Tá aqui, ó, eixo Y, eixo X. O que vem aqui no eixo X? Temperatura em graus Celsius. O que vem aqui no eixo Y? Quantidade de sal em gramas por 100 gramas de água. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos interpretar esse gráfico para você entender como é que foi formado essa curva, né? Como é que a gente constrói essas curvas. Então, aqui, ó, se eu pegar esse ponto aqui, ó, 40 graus. 40 graus de temperatura. O que nós temos aqui, ó? Quando a gente rebate no eixo Y, diz que é 60 gramas. Aqui, ó, 60 gramas de quê, ó? 60 gramas de nitrato de potássio por 100 gramas de água. Isso quer dizer que toda vez que eu pegar um copo com 100 gramas de água a 40 graus Celsius, o que vai acontecer? A quantidade máxima de soluto que nós conseguimos dissolver, minha voz está indo embora, é 60 gramas de nitrato de potássio, certo? Se eu pegar, por exemplo, se eu fizesse aquela mesma experiência que eu fiz, só que a 20 graus, olha lá, diminuir a temperatura para 20 graus. Qual que é a quantidade máxima de soluto que eu dissolvo em 100 gramas de água? Aproximadamente 30, dá um pouquinho mais de 30, né? A 30 graus, quanto que eu consigo dissolver? Aproximadamente 40, um pouquinho mais de 40. Tudo bem? É isso que o gráfico está informando para a gente. Professor, como é que esse gráfico é construído? Simples, é só você reproduzir aquela experiência que o tio fez de forma mental no laboratório em diversas temperaturas. Então, por exemplo, eu pego o meu solvente a 10 graus e aí eu vou medir qual que é a quantidade máxima de nitrato de potássio que eu dissolvo em 10 graus em 100 gramas de água.
que vai dar um pouquinho mais de 20. Eu meço, então, como é que eu faço isso? É simples, olha lá. Então, vem aqui, ó, com o tio. Aqui, ó. Então, eu pego 100 gramas de água, certo? Deixo ela numa temperatura de 10 graus Celsius e vou jogando meu soluto, que no caso é o KNO3, nitrato de potássio, certo? Vou jogando soluto até eu perceber que eu não consigo mais dissolver ele e meço essa massa, né? No caso, deu um pouquinho mais de 20. Vamos arredondar o número. O máximo que eu consegui foi 20 gramas de nitrato de potássio. Foi essa quantidade que eu consegui dissolver. Então, é 20 gramas de KNO3 por 100 gramas de água a 10 graus Celsius. Então, essa é a solubilidade do nitrato de potássio em 100 gramas de água a 10 graus Celsius. É isso que esse ponto aqui representa, ó. Certo? Então, essa curva ela é construída fazendo essa experiência em diversas situações de temperatura, né? A 10, a 20, a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 graus Celsius. Beleza, gente? E essas curvas, elas são meio intuitivas, né? Você já deve ter percebido que à medida que eu aumento a temperatura, a minha solubilidade, de modo geral, ela costuma aumentar, né? Isso tem algumas explicações, né? Dá para a gente justificar isso por meio de equilíbrio químico, enfim, mas não é aqui o caso. Isso tem a ver com a reação ser de dissolução ser exotérmica ou endotérmica, enfim, né? Mas deixa para lá, nós não vamos falar disso agora. Tá claro, gente? Então, da mesma forma que o nitrato de potássio tem sua curva de solubilidade, né? Ou seja, ela tem uma solubilidade em uma determinada temperatura, todos os sais eles têm as suas curvas apropriadas, olha lá. Então, eu peguei aqui, ó, uma figurinha onde eu tenho a solubilidade de diversos sais, ó, aqui no eixo Y nós temos a solubilidade em grama do sal por 100 gramas de água em diversas temperaturas, né, para diversos sais, ó. Então, tá aqui, ó, a solubilidade do nitrato de prata em diversas temperaturas, ó. A 0 graus, a solubilidade é 120 gramas de nitrato de prata para 100 gramas de água. Quando eu chego a 20 graus Celsius, ela é quase 180 gramas de sal para 100 gramas de água, tá? Aqui tem um recorte, né, até 20. Se eu pegar, por exemplo, o nitrato de sódio, né, a curva do nitrato de sódio é essa daqui, ó. Tudo bem? Então, aqui, ó, a 40 graus, vamos pegar 40 graus, não, a praticamente 50 graus, ó, a quantidade de nitrato de sódio que eu consigo dissolver é de 120 gramas por 100 gramas de água. Quase, né? Ah lá, então nós temos para vários sais, ó. Perceba que de modo geral, quase todos eles, a temperatura, todos eles, né, nesse caso, mas não são todos os sais. Tem sal que diminui, tem uma explicação para isso, tá? Do porquê que alguns sais, pouquíssimos sais, a dissolução, a solubilidade diminui com a temperatura, com o aumento da temperatura, mas são poucos. De modo geral, a solubilidade aumenta, ok? Dá para explicar isso por meio de equilíbrio químico. Nós não vamos fazer isso agora. Lá em Qualy a gente fala um pouquinho sobre isso. Tá claro? Ó, o NaCl, a solubilidade quase que se mantém, né? Mas ela aumenta um pouquinho, bem pouquinho. Ó. Perceba que aqui ela está praticamente no 35 e aqui já chegando próximo do 40.
em 100 graus de temperatura. Ó, então, todos eles, de modo geral, estão aumentando. Cada um num grau diferente, mas todos eles aumentando. A solubilidade aumenta com a temperatura. Certo? Professor, por que você está falando disso? Dessas tais curvas? E todo mundo conseguiu entender como é que obtém essa curva? Simples. É só reproduzir aquela experiência que o tio fez a várias temperaturas. Você consegue determinar experimentalmente a solubilidade nas mais variadas temperaturas. Tá. Então, por que eu estou explicando isso? Por causa do seguinte: como é que eu consigo preparar uma solução supersaturada? Ou seja, uma solução que tem mais soluto do que a solução consegue aguentar. Para você entender como é que eu preparo uma solução supersaturada, vamos pegar aqui 2 pontos, tá? Vamos pegar esse ponto a 40 graus Celsius e vamos pegar esse ponto a 20 graus Celsius. E vamos arredondar os números para facilitar, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, o nitrato de potássio, a solubilidade dele está aqui, ó, em gramas que eu consigo dissolver por 100 gramas de água, a solubilidade em função da temperatura, né? Então, o que a gente percebe aqui olhando para esse gráfico? A gente sabe que se eu fizer a experiência a 20 graus Celsius, qual que é a quantidade de nitrato de potássio que eu consigo dissolver? 30 gramas. Vamos arredondar, tá? Dá um pouquinho mais de 30, mas vamos pensar que é 30. Se eu fizer essa mesma experiência a 40 graus Celsius, eu já consigo dissolver 60 gramas, aproximadamente. Tá? Então, eu vou pegar esses dois valores, aqui a 40 e aqui a 20. E vou trazer aqui, vou fazer experiência com vocês aqui no papel. Uma experiência mental, tá? Então, tá aqui, ó. A 40 graus Celsius. A 20 graus Celsius. Então, vamos supor que a temperatura ambiental do meu laboratório esteja a 20 graus Celsius, certo? Mas eu aqueci no laboratório, e aí eu coloquei um termômetro para medir a temperatura da minha solução, né? Então eu peguei aqui, ó, 100 gramas de água, 100 gramas de água, e joguei, né? Eu aumentei a temperatura do meu becker, aquecendo, né? Aqueci até chegar à temperatura de 40 graus Celsius, e aí eu fiz aquela experiência da solubilidade. Como eu conheço, por meio das curvas de solubilidade, qual que é a solubilidade do nitrato de potássio em água, né? Eu vim aqui, ó, e consegui dissolver a 40 graus Celsius 60 gramas de KNO3. Então, eu consigo dissolver essa massa de nitrato de potássio em 100 gramas de água quando a temperatura for 40 graus Celsius. Como é que eu sei disso? Por meio das curvas. E as curvas foram obtidas a partir da determinação da solubilidade em diversas temperaturas. Essas curvas são fruto de dados experimentais. Tá claro isso, gente? Então, eu dissolvi 60 gramas de nitrato de potássio nessa temperatura, mexi, aí eu formei uma solução saturada, certo? Sem corpo de fundo. Aí o que acontece? Se eu deixar esse becker paradinho dentro do laboratório, a temperatura inicial dele é 40 graus Celsius. Mas se eu deixar lá durante algumas horas e a temperatura do laboratório está em 20 graus Celsius, o que vai acontecer? Esse becker, com o líquido, com a solução que está dentro dele, vai entrar em equilíbrio térmico com a temperatura do laboratório. Então, depois de algumas horas, quando eu chegar lá no laboratório e observar o meu becker, eu vou ter uma solução de 60 gramas de KNO3 em 100 gramas de água, né? Essa solução vai continuar sendo homogênea sem corpo de fundo, né? Então, só que aí,
o que acontece? Quando a gente olha para a curva de solubilidade, você vai ver que a 20 graus Celsius, a quantidade máxima de soluto que ele aguenta é a metade disso. Então, a 20 graus Celsius, o máximo que se aguenta é aproximadamente 30 gramas de KNO3 por 100 gramas de água. Né? Essa é a solubilidade. Acontece que eu preparei essa solução não a 20 graus Celsius, mas a 40. Então, a 40, a quantidade máxima que aguenta de nitrato de potássio é 60. Né? E aí eu deixei lá essa solução resfriando naturalmente. Ela atingiu a temperatura do laboratório e ela continuou sendo uma solução homogênea. Essa solução, quando eu olho para ela, ela é uma típica solução super saturada. Acontece que essas soluções supersaturadas, elas têm uma propriedade que é o seguinte, elas são super instáveis. Elas são muito instáveis. Então, ela estava lá em repouso no laboratório, o que permitiu que não houve a formação de corpo de fundo. Por quê? Porque eu não mexi com ela. Se eu vim aqui, ó, com o dedo e dar um totozinho nessa solução aqui, ó, pum, o que vai acontecer? Na hora vai formar corpo de fundo. Né? Por quê? Porque na temperatura de 20 graus Celsius, a quantidade máxima de soluto que aguenta é 30. Mas ela tem 60 gramas de nitrato de potássio dissolvidas. Por quê? Por que eu consegui dissolver 60 gramas? Porque eu fiz essa experiência da solubilidade numa outra temperatura, que aguenta mais soluto, certo? E deixei lá esse copo paradinho. Né? Esse copo paradinho a 20 graus Celsius, eu tenho uma típica solução super saturada. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu entender como é que eu consigo preparar uma solução super saturada? Eu dissolvo o meu sal numa temperatura muito maior da minha temperatura ambiente, de modo a obter uma solução que caiba mais sal do que de fato ela aguenta na temperatura ambiente. Tá claro? Todo mundo conseguiu entender o que é solubilidade, o que é curva de solubilidade, como é que eu obtenho essa curva? Ficou fácil? Muito bem, então vamos trabalhar essas curvas por meio de exercícios. Olha lá. Cada sal tem a sua própria curva de solubilidade, que foi obtida a solubilidade máxima, cada uma numa temperatura diferente, né? E aí eu consigo trabalhar com os exercícios, né? Então, só que nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esses exercícios para o próximo vídeo, beleza? Então eu vou parando por aqui, beijo, beijo e até a próxima.